frutíferas, esse tipo de planta que fica externa no solo de verdade também tem alguns cuidados que precisam? As plantas frutíferas, por exemplo, geralmente e sempre se veio da concepção de abrir uma cova, adubar aquela cova e daí plantar. Isso, primeiramente, quando você adquire a muda, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso, a gente prepara o terreno inteiro. Por quê? Porque se você abrir uma cova e adubar, a planta vai se limitar àquela área. Então ela não vai querer que suas raízes cresçam mais, porque ela vai estar com nutrientes naquele espaço ali. Daqui a pouco ela vai precisar de mais nutrientes e ela não vai ter estrutura, ela vai ter uma estrutura externa muito grande e interna muito pequena. Então não adianta mais a cova de 40 por 40, como a gente anda ouvindo, 60 E não por adianta 60. quadrada e nem redonda, o ideal é que se faça preparo do local inteiro para que essa planta cresça tanto externamente quanto Mas isso sobre o solo. não é muito prático, né? O pessoal vai fazer, será? Mas tu não precisa fazer, então, mexer o solo inteiro, mas aduba o solo inteiro ou melhora a condição do solo em geral. E quem gosta de cultivar chazinhos e coisas mais frágeis e delicadas, deixa dentro, deixa fora, faz o que com a terra antes? Pode ser plantado em vaso, se você não tem muito espaço, apartamento e tal, mas esse solo tem que estar sempre bem nutrido. A cada tempo você precisa trocar esse solo, ou aumentar o tamanho do teu vaso, conforme a planta. E se ele for externo, você pode plantar num canteiro tranquilamente, mas você precisa estar sempre tratando desse solo. Palhada seca. Eu não gosto de manter solo limpo, eu gosto sempre de solo coberto com palhada, com algum resto vegetal, para não expor esse solo. Solo exposto perde água, perde nutriente, é mais fácil de dar algum ataque de algum bichinho, alguma coisa. Então, por isso que é sempre bom manter o solo coberto com algum resto de vegetal. Eu sempre vejo algumas pessoas pegando os restos orgânicos, por exemplo, a casca da banana, a borra do café, as cascas de ovos, tudo isso ajuda mesmo? Como que a gente pode, através dos nossos resíduos, melhorar a qualidade das nossas plantinhas? A melhor coisa a se fazer pensando em resíduos da casa é compostagem. Tem diversos materiais no mercado que você pode estar utilizando, que é uma espécie de um balde que você vai armazenando esses restos e no final você tem um composto muito rico que você pode estar devolvendo utilizando nas suas plantas. Mas tem uma maneira correta de fazer? Você só tira, armazena lá, tem que picar bem antes? Como que faz isso? Você pode ter uso, ajudar, quanto menor for o resíduo, mais fácil de se degradar, mais fácil de você chegar ao composto antes. Mas você pode também estar utilizando a minhoca, que ela é uma grande aliada para E degradar. aqui é fácil ter minhoca ali pertinho, né? Muito fácil. E a minhoca também colabora com isso. E se ela subir ou algumas outras pragas vierem e começarem a deteriorar um pouquinho a praga, desculpa, não sei se eu posso usar essa palavra, mas se vier nossos bichinhos, passarinhos, que os espantalhos não espantam e estragar um pouquinho da nossa folha, ela vale muito ainda? Exatamente igual antes. Na verdade, a planta, quando um bichinho ataca, ela cria uma barreira ao redor do ataque. Então, ela manda todas as suas defesas para aquele local para tentar evitar o ataque. Então, na verdade, essa planta, essa folha, vamos dizer, uma folha atacada, ela vai estar ainda melhor de nutrientes do que se fosse uma sem ataque. Porque ela fez uma defesa para esse ataque não continuar. E como é que faz quando você vai entregar para as pessoas? Não sei qual é o perfil do pessoal que já pede os seus orgânicos e aí chega lá, o rabanete está meio tortinho, o tomate está meio, né, não está aquela coisa linda da televisão. Tem pessoas que recebem ou ainda tem pessoas que ainda não querem? Como é que funciona? No começo foi bem difícil porque assim é difícil tu sair de uma concepção de perfeito, de tudo igual, de 1 quilo de tomate todos exatamente iguais ou muito parecidos, pro torto, pro estragado. O sabor não está no torto, o sabor está na qualidade do alimento. Então, Fecha o olho e come, né? Indiferente se ele é torto, né? Eu tenho clientes hoje que me dizem, Darcy, eu fico muito feliz quando chega um tomate com um bichinho dentro, porque eu sei que o tomate é orgânico. O problema é se não tivesse. Então, hoje, muita dessa concepção se mudou. Tem muito ainda a melhorar, mas, graças a Deus, nossos clientes, eles
entendem e gostem que venha o torto, que venha o diferente. É que vocês trabalharam uma concepção mesmo, quem puder acompanhar as páginas de mídias sociais do Recanto Agroecológico percebe que eles vão lá literalmente com a mão e cuidar de cada detalhe. Como a produção é muito ampla, eu fico imaginando a rotina, né? Como é que é a do seu Darcy E Fátima. e a da dona Fátima com você lá? É o dia inteiro? É o dia E inteiro. tem animais também? Temos animais, mas só animais... As galinhas, pelo menos. As galinhas e um porquinho, só para o nosso consumo daí. Não temos animais assim pensando em venda, porque pensando na agroecologia é bem difícil também o manejo dos animais no sistema orgânico. O milho precisa ser produzido por nós ou adquirido de uma propriedade também orgânica, então é mais complexo ainda. E daí, como é que faz para fazer a gestão disso tudo? A parte financeira, a parte do, nossa, o mês tem que fazer isso, nós temos entrada e saída, enfim. Não adianta viver só no mundo, né? Das Sim. fadas ali, gente. E como é que faz para conseguir administrar tudo isso? Isso é bem tranquilo, a gente sempre se ajuda, não tem a parte toda de produção, a gente faz os três, e fora quem faz as entregas todas depois da pandemia agora é somente eu. Então essa gestão é bem tranquila, a gente trabalha os três juntos, nunca tivemos nenhum atrito assim quanto às contas e tal, é tudo bem tranquilo. Certo. A gente vai fazer. Estamos começando a receber perguntas, viu, pessoal? Tem aqui o Gilberto Mins, que já mandou uma pergunta, e também o Maurício Cordeiro. A gente já vai entrar nas perguntas de vocês. Vamos só fazer um rápido intervalinho. Mecânica Zanella informa a hora certa. Faltam 15 para as 8. Bom dia. Mecânica e Autopeças Zanella. Tradição e competência que você e seu carro merecem. Na Kennedy, 3536-1455. E apoiando o programa 7:30, nós temos a Tomação Home Center, que também faz móveis planejados à liberdade para você escolher todos os seus estilos e ainda parcela em 12 vezes o preço da etiqueta. Faz atendimento via WhatsApp, é só se informar no 3536-1430 e também tem bastante informações para você que quer qualidade e segurança e as novidades dos produtos. Ainda a Ouro Verde Engenharia e Topografia com seus drones, licenciamentos ambientais, licença também para cortes de árvores nativas e você pode regularizar o seu imóvel ou a sua empresa de acordo com a legislação ambiental na Ouro Verde Engenharia e Topografia. Está tocando aqui as perguntas, chegando mais. A Geife Materiais de Construção está agora ajudando vocês também a cuidar do seu fogão a lenha. Todas as peças que vocês precisam para o fogão a lenha você encontra na Geife Materiais de Construção. Tem lá o cano, a curva, o chapéu, o galo e você também se informa no 3536-1636. E a Concrevale com o seu portal com 2 L's, onde você consegue todas as informações também e o seu orçamento, concrevale.com.br, as suas pedras, asfaltos, argamassa pronta e concreto. E o loteamento Lago Dourado, com uma área já de estudo, grande valorização, negociações flexíveis, foram o maior sucesso. Os lotes de 200 a 400 metros quadrados já foram encerrados e as famílias que vão adquirir isso, que adquiriram, vão contar com uma infraestrutura de ponta na nossa cidade. Agora 7h47, continuamos aqui com a Darciele, a Darcy Cassol, que está entre dois vizinhos e Verê, trabalhando aí com os nossos orgânicos, trazendo a diferença do sabor. Uma das coisas que mais me chama a atenção é que uma alface que a gente compra na segunda, se passar a semana inteira, continua crocante e fresquinha. É por causa do cuidado com o orgânico. O sabor é outro também, né? Rende mais, parece. Obrigada por isso, Mas Renata. é verdade, é verdade. Então, assim, eu sempre falo que a diferença está nos nutrientes. Uma alface que é cultivada da maneira orgânica, ela tem todos os nutrientes que ela precisa para crescer saudável e se tornar essa folha tenra e macia como ela é. Imagine uma parede de uma casa. Os nutrientes são os tijolos. Uma folha orgânica, ela é complexa, esses tijolos estão todos lá. É uma folha saudável, então por isso também dessa durabilidade, não tem um tijolo faltando. Ela é uma folha com todos os nutrientes, então por isso que ela dura
E se você lavar ela na segunda e armazenar, ela vai te durar 15 dias ou mais. E o pessoal gosta de ter em casa, às vezes, o tomatinho, a alface, a rúcula, algumas coisas. Nós temos aqui alguns ouvintes. O Edilberto Minski falando molhos de geleia de pimenta são os melhores que o Recanto Agroecológico Cassol produz. Olha, ela trouxe aqui, viu, ó, a geleia de mamão e pimenta rosa. Ela trouxe algumas coisas, o pessoal pode te encontrar na saída da rádio aí numa dessa hoje, né? Então, o Edilberto Minski aprovou a sua geleia. Muito obrigada. A geleia no começo a gente tinha a pimenta biquinho para a gente vendia in natura, mas ela é uma cultura que é muito difícil de lidar porque ela é muito pequena e ela não pesa e daí a gente começou a fazer geleia. Mas se vocês te chamarem, te quiserem especialmente isso, Sim. Às vezes você faz isso bastante, né? Temos o Maurício Cordeiro. Bom dia, como faço para cultivar beterraba de qualidade para que ela não saia para fora da terra? Que boa pergunta, obrigada, Maurício. Como faz, Darcy? A beterraba ela é uma cultura que ela pode ser cultivada ou diretamente no solo, e daí talvez o problema dele, que ele julga como problema, mas eu vejo que ela é uma cultura que ela dá fora da terra, ela não quer, muitas vezes ela não quer ficar embaixo da terra. Então, assim, se tu cultivar, semear, já direto no local definitivo, pode ser que você vá conseguir isso, mas a gente cultiva ela na bandeja, então eu primeiro faço minha mudinha e depois eu levo para o canteiro, daí geralmente ela fica acima do solo. Então é isso, depende do jeito que começou, né? E as perguntas também aqui sobre essas folhas, né? Alface, o que mais se planta, né? Inclusive um balanço feito aqui por uma empresa da Organis mostrou que tomate e alface são os mais consumidos. Depois, inclusive, em terceiro lugar vem arroz. Arroz e feijão orgânico. Então subindo, aumentou bastante o consumo. Então o tomate, ele é a maior produção de tomate porque não orgânico, as pessoas não consomem muito. E orgânico ele tem um sabor totalmente diferente, um sabor de tomate de verdade. Então talvez seja por isso que o tomate é o mais produzido. As alfaces eu acredito que pela facilidade, porque como ela é muito rápida, ela é mais fácil de ser produzida do que o tomate, por exemplo. E arroz e feijão também. Arroz a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem um grande histórico de arroz. E o feijão é uma cultura que é orgânico, tempo de cozimento muito menor. É uma planta que é também de fácil produção. Então, o que os consumidores do produto orgânico têm em comum no seu perfil? O que todos eles estão buscando? Antes e até agora, depois da pandemia, isso aumentou. Eu acredito que isso é busca de saúde. De saúde porque quem consome um produto orgânico vê que, de fato, o sabor é diferente, a qualidade é diferente. Então, eu vejo que os consumidores buscam isso, buscam qualidade de vida, principalmente, sabor, e tá comendo um produto que sabe que tem nutrientes que o corpo precisa, né? E os conhecimentos que vêm dos antepassados, dos seus pais, dos seus avós, batem um pouco com o que você estudou? Tem coisa que faz sentido ou tem coisa que é mito? Muita gente diz que orgânico é antepassado, é cultivar, e não é assim. Nossa, é muita tecnologia, eu preciso saber muito mais para cultivar orgânico. Eu tenho que conhecer muito mais para conseguir obter um tomate orgânico, por exemplo. Eu tenho que saber o que usar para não acontecer o que acontece no convencional e não poder usar aquele produto. Então, alia o antepassado com o futuro e mais para frente ainda. Eu tenho que conhecer de caudas, de produtos, Eu sempre digo que, para mim, cultivar orgânico, eu tento imitar a mata. Porque na mata, tudo é perfeito. Perfeito como? O bichinho está em equilíbrio com o inimigo natural que consome ele, a árvore mais alta está lá, o dossel mais baixo está lá, então tudo funciona perfeitamente, é o clímax. Então a agricultura orgânica visa imitar a mata. Eu tenho que ter palhada no chão, quanto mais palhada eu tiver, melhor as minhas raízes vão ficar. Tudo tem que ser conforme está na mata. Mas algumas vezes você liga o sinal de alerta. Ai, meu Deus, tem alguma coisa ameaçando minha produção. O que normalmente é? Por exemplo, a gente agora está nos plantios de brócolis, couve-flor, repolho. A gente tem um problema com o grilo.
O grilo ele faz a toquinha dele e ele fica lá embaixo do solo. De noite ele vem e corta todos os repolhos. Então, aonde acontece o grilo? Em solo compactado. Em solo que não é compactado, o grilo não aparece. É mesmo? Sim. Então, tipo, a técnica simples é descompactar o solo. Descompactar o solo é através de uma gradagem, que eu não gosto muito porque destourou o solo é complexo. Então, eu gosto de usar uma adubação verde, uma cobertura morta, que vai estar... A chuva vai impactar menos, vai fazer esse solo ficar menos compactado. E nas nossas casas, no dia a dia, você que mora em dois vizinhos, qual que é o teu desafio para manter? Se bem que eu acho que você não tem nem tempo aqui, né? Você vive mais lá, mas assim, quem você conhece que tem as suas plantinhas em casa? Solo saudável sempre. Então, se você tem a grama, tal, corta essa grama, você pode estar utilizando o resto da grama para fazer uma camada sobre o teu canteiro. Você pode estar utilizando adubação verde. Agora, nessa época, a gente planta aveia, planta outras plantas de adubação verde para te fazer uma cobertura verde e ciclar esses nutrientes para depois, quando tu for plantar uma cultura de interesse, tu tá com esse solo melhor no caso. Não adianta eu pensar em cultivar alguma coisa sem pensar no solo. E o solo é um negócio que é demorado, não é de um dia para o outro que eu consigo melhorar o meu solo. Imagina, a gente está há 20 anos e sempre melhorando, sempre nosso solo sempre cada vez melhorando, mas ainda não é 100%. Eu sempre tenho que pensar nele. Agora eu queria que você me contasse um segredo. Qual que é assim a dica pulo do gato que vocês desenvolveram ali no Recanto? Não estou falando só de cultivo de alguma espécie ou outra, mas de estilo de orgânico mesmo. Uma coisa que eu sempre digo, e quem me conhece talvez vê isso, não é a minha propriedade orgânica. Eu sou orgânico. É um estilo de vida. Não é só um estilo de vida você praticar academia todo dia. Para mim, o orgânico é um estilo de vida que é meu. Eu sou orgânico. Então, você já viu falar que a planta sente? A planta sente. Se você... É por isso que a tua mãe faz aqueles vídeos conversando com os tomates e com as trepadeiras e canta para elas. Eu falo, quero comer aquele tomate que ela está cantando para ele. Então é assim, não adianta eu produzir orgânico pensando financeiramente. Eu produzo orgânico porque eu sou. Então eu sempre falo que o dinheiro lá no final é só um resultado de um trabalho bem feito. Não adianta eu pensar no dinheiro de começo. Eu preciso pensar em todo o contexto para depois pensar nisso. O dinheiro é só o resultado. E vocês vivem tranquilamente? Falta alguma coisa ou está tudo já encaminhando? Vocês estão numa fase mais estável? Então, assim, a gente tem um alqueire de terra. A gente produz tudo que a gente produz em um alqueire de terra. Muita gente pode pensar, mas pouca terra não sobrevive. Sim, sobrevive. A gente está eu, o pai e a mãe. Talvez a gente teria vaga para mais umas 2 pessoas viver de lá tranquilamente sem fazer outra coisa fora. Então, sim, a gente vive muito bem e feliz. Mas com esse espaço é preciso ter uma logística, um planejamento, não pode amolecer não, né? Tem que estar ali sempre interagindo, fazendo a troca de culturas. Pela variedade de produtos que vocês têm, tem bastante trabalho. Agora tem metade da propriedade agora está com adubação verde. Então, tipo, a gente tem bastante coisa que a gente cultiva em estufa e fora que as culturas de fora, milho, feijão, arroz, mandioca, essas coisas, no mais que a gente produz no verão, né? Então agora está em pousio, tá uma área que está parada. Interessante. Eu então, vou te dizer que eu acredito que com 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, provavelmente 3 pessoas viveriam tranquilamente. Fala um pouquinho dos SIDAs, né? Pesticidas, herbicidas. Você conhece um pouquinho dos efeitos disso tudo? Assim, a gente não utiliza, então, há 20 anos, né, nada que agrida a vida, que eu considero o SIDA como um agressor, seja da vida animal, seja da água, seja do solo. Não sou engenheira agrônoma de formação, mas não tenho acesso. Hoje, se tu me pedir o que eu uso para matar um matinho lá na grama, eu nem sei te dizer um nome, porque não é uma coisa que é do meu dia a dia. Mas ferem a vida, sim, eu sei que a gente pode usar com consciência e usar de uma forma que não polua tanto, mas a gente não utiliza.
Tem a pergunta aqui também da Vilma Paixão. Renata, pede para ela se a fase da lua é importante no plantio ou planta as mudas qualquer dia, basta só chover. É só cair água e fazer talvez uma oração em cima da planta ou tem toda essa parte da estratosfera que interfere? Obrigada pela pergunta. Boa pergunta, viu, Vilma? Ótima Obrigada. Pergunta. Então, assim, Vilma, a gente segue o calendário lunar. Esse calendário lunar, ele é desenvolvido pensando exatamente nisso, nas fases da lua. Todo dia, quando eu vou lá semear uma bandeja de alface, eu olho se é dia de folha, que é onde que a alface se enquadra. Então, sim, as fases da lua são muito importantes e todo aquele conhecimento empírico, popular, antigo, o que a gente lembra e consegue utilizar, a gente utiliza sim. Esse calendário lunar, ele é disponível na internet, até se tu quiser eu consigo o link para ti. Então, todo dia tem uma planta que tu pode plantar ou não, já é exatamente por isso, pela lua. E muita gente diz que isso Não interfere? Interfere muito, sim. Você percebe, né? Você consegue, você Sim. está há tempo já fazendo isso. Existe um jeito correto também a ver com a lua de fazer de pegar ou uma planta ou outra para não é só plantio para colher também? Por exemplo, a poda da uva tem que ser em determinada lua. A gente faz estaca, que a gente também trabalha com planta medicinal, a gente trabalha com mudas. A estaquia, que é a retirada de um ramo de uma planta para fazer uma nova planta, tem a ver com a lua também. Isso se faz na lua minguante. Então, tudo tem a ver com a lua, sim. E o que a gente consegue fazer a partir da lua, do conhecimento da lua, a gente faz, sim. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão aqui na nossa live também mandando. A Jocelene também já mandou. A Gurkevix da Silva diz que são ótimos os produtos, fresquinhos, saudáveis e saborosos. A gente já leu aqui a pergunta do Maurício, tem bastante gente acompanhando. A Josi Grando, bom dia. Obrigada, Josi, pela audiência. Terezinha Nardim, Roseli Kozikoski, Daiane Grando Araldi, tem bastante. Hoje a live está bem movimentada. A Elisete da Silva mandou um bom dia. Tinha mais uma pergunta aqui que estou me perdendo aqui em quem está assistindo, procurando. E tem aqui também a informação aqui, vamos achar rapidinho, tem uma questão sobre... foi a Lua. E tem mais uma pergunta que agora eu não consigo encontrar de tantas participações na nossa live neste momento. O Lima disse que atendeu, né, Lima? Fica em contato. Isso, contato do Recanto Agroecológico Cassol. Por gentileza, Darcy. Então, a gente está no Instagram e Facebook como Recanto Agroecológico Cassol. Lá tem todas as informações, inclusive nosso contato telefônico, que a gente trabalha exclusivamente pelo telefone, né? A gente atende só pelo WhatsApp. Então, lá tá todas as informações, o telefone, tudo bem certinho nas redes sociais para quem quiser. E caso alguém que não tenha, eu posso passar por aqui. Pode falar, claro. 46 99909 4919. Repete, por favor. 99909 4919. Isso lá na China ia valer R$1 milhão esse telefone, porque lá quando você compra, você tem número 8 ou número 9 é mais caro. Tem número 4 é mais barato. Isso é uma outra 76, mas 99909-4919, DDD 46, do Recanto Agroecológico Cassol, a Darciele, que está aqui dando muitas dicas para a gente sobre orgânicos, principalmente em casa. Qualquer atitude, qualquer iniciativa, qualquer terrinha, qualquer coisa que você vá mexer, sempre vai trazer mais saúde para você e para sua família. Está aqui, achei a pergunta do Cirino. Cirino, quem passa secante no feijão faz mal para a saúde. Diz isso aqui o Cirino. Então, assim, esse secante, o que ele visa? Ele visa homogeneizar a colheita. Por quê? Porque um pé de feijão ele tem vagens já secas, vagens secando e vagens por secar. Então, esse secante, como ele citou, o que ele visa é uniformizar. Nessa uniformização, o grão que está seco, está seco. O que está secando vai secar mais rápido e o que ainda não está pronto também vai secar. Então, assim, na teoria, segundo quem usa e professores até que eu tive, dizem que esse secante não chega no grão. Isso é o que é dito.
mas eu não posso afirmar nada. Não, é o Cirino que está falando aqui, a gente também não sabe, Cirino, mas é bom ficar de olho, sim. A gente só sabe que esse feijão que a gente cultiva, que é secado naturalmente quando ele quer, ele tem menor tempo de cozimento, tem um caldo muito grosso, ele é bem diferente do que é secado. Então, assim, eu não posso dizer que é ruim ou que é bom. Isso é a critério de cada pessoa mesmo. Bom, a gente sempre vai ter dúvidas, né? Sempre vamos ter dúvidas em relação. E uma frase que o meu pai fala muito, e eu acho que está muito certa, é que a gente é aquilo que a gente come. Não é só um estilo de vida, mas reflete muito no nosso organismo. E essa é uma preocupação. É claro que no dia a dia, às vezes, não é prático, você recebe só tal dia. Hoje eu vou no mercado. Hoje... A gente tem que ter um equilíbrio, buscar sempre o que é melhor para a nossa rotina, para a nossa saúde mental e física, né, Darcy? Mais alguma coisa? Acabou nosso tempo. Esse programa 7h30 de hoje bateu o recorde aqui de participações e pessoas acompanhando pela live. E depois você pode entrar e interagir com os nossos ouvintes. Mas acabou o tempo, Darcy. Vamos dar um tchauzinho, um finalzinho aqui. Então, o que eu quero enfatizar, e talvez a gente tenha até conversa para outros dias, é que tudo que a gente pensa em cultivar enquanto orgânico é pensando no equilíbrio. Eu tenho que ter equilíbrio solo, planta, animal, tudo. Eu não posso pôr adubo demais, eu não posso pôr adubo de menos, eu tenho que pensar sempre no equilíbrio. E outra coisa que eu falo para quem quer cultivar hortinha em casa, quem quer fazer isso de final de semana e produzir com qualidade para sua família, é a observação. A partir da observação você consegue ver se tem um ataque, como que está a tua planta, se ela está saudável ou não, pensando para ela depois tu ter um produto saudável na tua frente. Dizer também que o torto não é feio, que o torto é saboroso igual ou mais que é considerado normal, né? E que a gente tem que sempre buscar diversidade de consumo, de comida diferente no prato para melhorar a nossa saúde. Quanto mais nutriente a gente tiver, melhor para a nossa saúde. Isso vocês podem ver aqui no que a gente produz. A gente tenta sempre produzir a maior diversidade possível, pensando em que as pessoas gostem dos produtos, gostem da qualidade que a gente tem nos alimentos. E a variedade é muito sazonal, né? Depende da época do ano. A gente produz mais de acordo com a época do ano. Por quê? Porque, por exemplo, eu não consigo produzir pepino nessa época, porque ele é uma cultura de verão. Ele só consegue se desenvolver de acordo e bem no verão. E o nosso corpo precisa mais de produto como o pepino, porque tem mais água e tal, no verão. No inverno, a gente produz mais o que? Brócolis, couve-flor, que são culturas que são para comer quente. Então, é por isso que é sazonal também. É perfeito, na verdade. Perfeito. E no verão, as pragas, os bichinhos, eles estão mais ativos. Então, eles atrapalham mais. No inverno, eles são menos ativos. Atrapalham menos. Então, eles atacam sempre a mesma espécie de planta, provavelmente. Tem bichinho que é só uma espécie. Tem bichinho que é 100 espécies. Nossa, dá para fazer desculpa, gente. Acabou o tempo. Este é o programa 7h30 de hoje. Agora são 8h06. Darcy, te agradeço de paixão. Quem quiser encontrar, então, é o 46999094919 ou no Instagram, tá lá, Recanto Agroecológico Cassol. Vale a pena dar uma olhada lá nas peripécias da dona Fátima. Obrigada a todos. Fiquem agora com Manhã Interativa. Eu, Giovanni Lima, a gente volta amanhã com mais um programa 7h30. Um bom dia. Você ouviu pela Educadora, programa 7h30.